A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, aqui no monte estamos, meditando na palavra de Deus nesta tarde. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra em Efésios 5:33, onde a Bíblia vai dizer: portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Nós vemos nesta passagem que a família é algo preservado por Deus. Deus, ele faz qualquer coisa para ver a família vivendo bem. E nós vemos nesta passagem e aprendemos com Jesus que a destruição dos lares tem causado mais é a falta de obediência, é a falta de submissão. Exemplo muito simples: esposas que acham que pode fazer o que quer, maridos que acham que não deve satisfação às suas esposas, e quando assusta dentro dos lares já não tem mais paz, é um pé de guerra. Maridos não respeitam a esposa, esposas que não respeitam maridos, filhos que não respeitam pais, pais que não respeitam os filhos, alunos que não respeitam professores, professores que não respeitam alunos, e isso tudo gera um conflito muito grande dentro do lar. É o filho que chega em casa reclamando, a mãe vai falar, o pai não aceita, e vice-versa. É a esposa que outrora via o marido bêbado, drogado, na prostituição, no adultério, no engano, no sofisma, e hoje o marido vai para a igreja, põe a sua Bíblia ali debaixo do braço, e elas, ao invés de acompanhar os seus maridos para a igreja, chama eles de bobo. Outra hora, tem muito hoje, irmãos, falta homens que têm coragem de dizer essas coisas. Hoje o marido, 90% dos lares, o homem, ele vai para a igreja, a mulher fica em casa assistindo novela. Elas não acompanham seus maridos para a igreja. Muitas das vezes, os casamentos estão sendo destruídos, os ministérios, a chamada estão sendo bloqueada por falta de, como é que eu digo nesta tarde? O jugo desigual. A espiritualidade não bate. O homem está num nível muito alto e a mulher está num nível muito baixo por causa das coisas mundâneas. A vaidade entrou muito nos lares. Já não se pode mais falar contra a maquiagem. Já não se pode mais falar contra as vestes. O uso e costume hoje é proibido pregar. Hoje 90% das igrejas é proibido proibir. Quando você vai proibir, eu já vi igrejas, irmãos, e eu falo isso aqui sem medo de errar. Eu já visitei congregações que quando você direciona a verdade, a pessoa puxa a sua camisa para trás, ou o paletó, quando é um pastor que tem a oportunidade e começa a falar a verdade, eles puxam o paletó deles, porque ali não pode dizer a verdade nesta congregação ou neste ministério. Por quê? Porque se falar a verdade, o dízimo vai diminuir. Se falar a verdade, o cachê vai cair. Então não pode mais falar a verdade. E assim está dentro de casa. As esposas já não respeitam mais os seus maridos, já não tem mais verdade dentro dos lares e virou uma coisa muito complicada. Eu fico imaginando, se o meu Jesus não voltar daqui 10 anos, vai ser normal no nosso meio o divórcio. Vai ser normal uma criança subir no altar de pince no nariz, de pince no umbigo, o divórcio sendo aceito no nosso meio, e ninguém tem coragem de pregar contra essas coisas, ninguém tem coragem de pregar contra o segundo casamento, ninguém tem coragem de pregar contra o adultério, ninguém tem coragem de pregar contra a fornicação mais, ninguém tem coragem de pregar contra Jezabel mais, porque não pode. E o espírito de Jezabel, irmãos, se você aprofundar na Bíblia Sagrada, você vai ver o que essa miséria causa. Ela afeta desde a base até o término. O espírito de Jezabel, se você aprofundar, você vai ver a quantidade de demônio, a quantidade de conteúdo que tem por trás dessa miséria, essa praga que ninguém mais tem coragem de combater.
A pessoa que tem o espírito de Jezabel, ele tem o poder da manipulação, ele tem o poder de persuadir pessoas, ele consegue enganar a pessoa com maior facilidade, ele consegue trazer a situação para o lado dele e colocar liderança contra outras pessoas dentro da igreja para se dar bem à custa dos outros, e é muito complicado. E eu posso te provar isso dentro da Bíblia, entendeu? Dentro da Bíblia eu posso te provar isso, que não é de hoje que tem pessoas sendo enganadas por causa de falta de vigilância. Se nós formos para o livro do Gênesis, no início da criação, Adão e Eva, seduzido pela serpente, foi enganado. E não valorizando o que tinha, perdeu tudo que tinha. E hoje é muito comum dentro dos lares, esposa que não valoriza o que tem, perde tudo que tem. E isso é desde a época de Adão e Eva. Jesus, quando fez ali a proposta de entregar o jardim na mão de Adão e Eva, ele disse a Adão: Adão, toda esta floresta eu criei para mim, mas decidi, por opinião minha, a entregar em tuas mãos. Mas Adão, tem aqui esta árvore você não toca. E se eu tocar, Senhor? Se você tocar, Adão, você vai voltar para onde você veio. De onde eu vim, Senhor? Você veio do pó, e para lá você volta. Não toca, isso é meu, não mexe. Semelhante à época de Adão e Eva é hoje. Você tem 90% que é o dízimo da igreja, 90% que é seu, 10% é da igreja, mas o trombadinha está lá em cima do altar pregando, e ele quer os 10% que não é dele. Semelhante aos lares hoje, a esposa tem um marido trabalhador, um homem que levanta cedo, pega no batente de madrugada, trabalha até a noite para sustentar o seu lar, para honrar o seu compromisso dentro de casa como sacerdote, como cabeça de lar, mas muitas das vezes encontra o marido estar no trabalho, a esposa está no motel. Se sai na estrada, ainda bem não pegou a estrada, já está pedindo carona. Isso é uma falta de respeito. E isso é vice-versa. Homens desqualificados, sem vida, sem moral. Homens, adúlteros, mentirosos. Deixam as esposas em casas, até pastores de igreja, a gente vê isso muito comum. Deixam as mulheres em casa e vai levar as obreiras novinhas em casa sozinha, falta de respeito. Mas não tem um membro dentro da igreja, não tem um obreiro que tem coragem de se levantar contra essa prática. Eu não estou aqui para puxar sardinha de ninguém, mas se você tem um pastor, tem um dirigente que respeita as pessoas, que você vê que ele vive a palavra, ore pelo seu pastor. Consagre a vida pelo seu pastor. Pague o preço pelo pastor da sua igreja. Hoje é raro você ver isso, está escasso. É quase extinção de pastores, de homens que têm compromisso com a palavra. Você só vê estrupadores da noiva. Você não vê mais quem tem compromisso com a palavra. Só tem compromisso com a lã das ovelhas. Se passa um mês sem dizimar, você não recebe oportunidade. Você não é reconhecido como nada na igreja, porque só conta com o seu dinheiro, não conta com a sua alma. E a sua alma, eu quero ser homem de Deus para te dizer nesta tarde. Se você está numa dessas igrejas, onde está lá um pastor com aquele barrigão parecendo um cemitério de frango, só esperando o que você vai levar, ore para Deus tirar essa desgraça de lá. Se Deus não tirar, sai você de lá, porque senão Deus vai voltar e você vai para o inferno junto com ele. E eu nada vou poder fazer a não ser te dizer a verdade. Porque a igreja de Deus precisa sim de dinheiro para manter a obra, mas a sua alma, a sua vida é mais importante para Deus do que o seu dízimo. A sua alma, o seu testemunho, o seu caráter é mais importante do que a sua oferta. Antes de mais nada, pregue que Jesus está voltando.
Tente ganhar o máximo de alma nos últimos dias. Você foi chamado para isso. Não curve a cabeça diante de situação. Mesmo que o vento sopre, ore para Deus julgar este demônio por terra. Jesus vai te dar vitória, Ele prometeu. E eu creio e profetizo em nome de Jesus Cristo que esta nação brasileira é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os demônios que são inteligentes, eles já fizeram a mala e já mudaram, porque sabem que vão ser queimados a partir de agora, pelo poder da palavra que será ministrada. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo.